Será que quando nós fazemos um paralelo com o livro de Atos, e aquele homem iletrado, aquele homem que não tinha teologia, aquele homem que não tinha seminário, aquele homem que era pescador, aquele homem que talvez mal conseguia ler, numa pregação ele converter cerca de 3.000 almas? E hoje, como disse certo pregador, no mesmo domingo à noite, mais de 3.000 sermões são pregados, mas nenhuma alma é colhida. Ó, se fendesses os céus, e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Por que esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, e nem perpetuamente te lembre da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, porque nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Vamos lá. Senhor, tu és aquele que estás assentado sobre um alto e sublime trono. Tu és aquele, ó Pai, que a todo momento está recebendo louvores daqueles que estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Senhor, ao sair e observar cada animal, cada natureza, ao olhar para o céu, conseguimos ver, Pai, o teu poder, as tuas maravilhas. Senhor, nós rendemos a ti louvor, graça e honra, porque o Senhor, além de nos criar, o Senhor também nos mantém. O Senhor criou todas as coisas e coloca e mantém as coisas no seu devido lugar. Tudo, Senhor, está no centro das tuas mãos. Tu, Senhor, está no controle de todas as coisas. E nós, Pai, nos curvamos diante de tanta majestade, diante de tanta glória, diante de tanto poder, para dizer ao Pai que nós queremos te servir, te honrar e te glorificar. Nessa noite, ó Senhor, tua palavra está aberta. Palavra esta, Pai, que não foi proferida por homens, mas a própria palavra disse, Pai, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus amado, eu peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tome lugar nessa noite e fale aos nossos corações, de maneira, Senhor, tremenda, poderosa, de forma, Senhor, concisa aos nossos corações, para que ao término, Senhor, não possamos continuar do mesmo jeito, para que não haja em nós justificativas, desculpas,
mas a convicção de que nós precisamos melhorar e mudar os nossos caminhos. Fala conosco, Pai, nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus ele chama Isaías diante de um contexto bastante caótico e perturbado. Quando no capítulo 6, Isaías ele é chamado, Deus mostra para ele uma visão tremenda, um alto e sublime trono, a orla das suas vestes enchia o templo, toda aquela visão maravilhosa. E naquele momento que Isaías tem a visão, a primeira coisa que sai da sua boca é: ai de mim. Então ele consegue, ao observar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, os seus próprios pecados. Mas além disso, ele olha ao seu redor e também diz: ai de mim, porque eu habito num povo de impuros lábios. Então, não apenas ele estava errado, mas todo o povo à sua volta estava errado, estava em pecado. E Deus pega uma brasa, uma tenaz, toca nos lábios de Isaías e diz que a iniquidade, o pecado, ele foi extirpado. E aí existe a pergunta: a quem enviarei? Isaías responde: envia-me a mim. Pois bem, nesse momento de chamado de Isaías então, ele se dispôs a pregar e a profetizar no meio de uma geração que levava o nome de Deus, mas que não vivia os mandamentos e as leis de Deus. Então, talvez muito mais difícil do que pregar para outros povos, seja os filisteus, os amorreus, seja qualquer outros povos que existiam naquela época, o desafio estava em levar o povo de Israel a um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque eles pensavam que o fato de terem alguns rituais religiosos já garantia a eles uma comunhão com Deus. Então, este povo, ele vivia na idolatria. Este povo vivia, e isso é citado até mesmo nos evangelhos, quando diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era o retrato do povo de Israel. Apesar disso ser aplicado também àquela época de Jesus, mas era o retrato, é um texto tirado do próprio livro de Isaías. Então aquele povo honrava com os lábios, mas o coração estava longe. Era um povo que estava com os seus rituais, indo no templo e fazendo várias coisas, achando que isso já era o suficiente. Já estava bom do jeito que estava, mas na verdade não estava. Bolo de uvas passas, monumentos e estátuas nos altos em adoração embaixo das árvores, Baal, Astarote, todas estas coisas envolvia a situação de desgraça espiritual do povo de Israel. O povo de Israel não estava enfrentando um momento de despertamento, de avivamento, de força, de busca, de coragem. Não estava. O povo de Israel, ele estava nesse momento aqui específico, longe dos caminhos de Deus, apesar de estar dentro do território demarcado por Deus. Deus havia separado o povo, levado eles para um território específico, mas mesmo dentro daquele território, que deveria ser um território santificado, deveria ser um território que fosse servir para honrar e glorificar a Deus. Mesmo naquele território havia várias coisas que não agradavam a Deus. Deus fez muito pelo povo e o povo fazia nada para Deus. Essa era a realidade.
a triste realidade. E qual é o contexto aqui? Se você olhar no capítulo 64, no versículo 7, ele diz: e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto, nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Versículo 10, as tuas santas cidades se tornaram deserto. Sião está feita deserto, Jerusalém está assolada. Versículo 11, a nossa santa e gloriosa casa, falando do templo, em que louvavam os nossos pais, foi queimado a fogo, e todas as coisas preciosas que lá se tornaram em assolação. Esse é o contexto e é o que está acontecendo. Versículo 7. E já ninguém há que invoque o seu nome e se desperte. Não há ninguém. Nem os homens de cada tribo, os chefes de família, e também nem os sacerdotes. Não há ninguém que invocasse a Deus. Não há ninguém que naquele momento estava desperto para olhar a cena caótica, a situação e pensar: estamos errados. Estamos naufragando. Há algo de errado. Estamos afastados do caminho do Senhor. Não há ninguém. Ninguém naquele momento olhou a situação. Ninguém naquele momento estava desperto para ter a sensibilidade de ver que as coisas estavam erradas. Não havia ninguém. Apenas o Isaías. Em Isaías capítulo 29, se eu não me engano, diz que os sacerdotes eram convenientes ao pecado do povo e já não ensinavam as verdades de Deus. Esse era o retrato dos sacerdotes naquela época. A tribo específica e separada para doutrinar o povo nos caminhos certos, pelo contrário, era conivente com os pecados do povo. Injustiças sociais, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, todos ali vivendo uma vida totalmente na pobreza total, na escassez, desleixados. Então, não havia uma partícula de Deus naquele povo que levava o nome de Deus. Será que esse é o retrato que nós vemos nos nossos dias? Será que esse é um pouco do cenário que nós estamos vendo nos dias de hoje? É triste dizer, mas a religião evangélica, o cristianismo, os crentes, eles se tornaram uma espécie de católico. Você chega para alguém na rua e você pergunta: qual é a sua religião? Ele vai dizer: eu sou católico. Mas quando você começa a conversar com aquela pessoa, você percebe que ele diz que é católico apenas por dizer. Ele não vai à missa todos os domingos, ele não conhece da tradição da igreja, alguns até nem crisma fez, nem primeira comunhão fez. Você vê que ele apenas disse que é católico porque os seus pais eram católicos, ou porque uma vez frequentou, já foi batizado quando criança na igreja católica, ele vai dizer: eu sou católico. Só que da mesma forma, nós chegamos para algumas pessoas e vamos perguntar a sua religião, e eles vão dizer: olha, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou da igreja. E quando você vai conversar com aquela pessoa, você também percebe que ele não conhece da Escritura, ele não conhece os princípios e os mandamentos de Deus, ele não sabe muita coisa a respeito do que agrada a Deus, ou até mesmo do que a sua igreja pede ou requer. Ele não sabe. E o triste ainda mais é que o número, eu não tenho esses dados, mas seria interessante saber quantas igrejas nascem
todos os anos. Quantos locais de reunião, colocam lá uma placa, igreja tal, nascem todos os anos? Eu já vi uma igreja ao lado da outra, eu já vi uma igreja na frente da outra, eu já vi uma igreja, pula 2 casas, já tem outra igreja, eu já vi todas essas coisas e, ao mesmo tempo, você abre o jornal e uma matéria é que o índice de criminalidade no Brasil, ele tem aumentado. Como o número de igrejas tem aumentado, mas a criminalidade aumenta junto com o número de igrejas? Deveria ser o oposto. Cresce igreja, diminui a criminalidade. Diminui igreja, cresce a criminalidade. Isso deveria ser um cenário normal. Mas algo de errado tem acontecido. Igrejas crescem, multiplicam, e também as coisas erradas estão aumentando e multiplicando cada vez mais. Eu sei que muitos vão dizer, é o fim dos tempos, é a iniquidade, é tudo isso. E de fato, o maligno está para enganar, o maligno está para fazer as coisas serem contrárias à vontade de Deus, mas e Deus e o seu poder? E Deus e seu Espírito Santo? É difícil hoje ver conversões genuínas. Não estou falando de pessoas ou de igrejas cheias. Isso é fácil ver. Estou falando de conversões genuínas. De pessoas realmente convertidas a Cristo. De pessoas que realmente estão dispostas a sofrer, estão dispostas a abrir mão, estão dispostas a entregar toda a sua vida a Cristo. É difícil ver isso. Apesar de o número de igrejas estar aumentando cada vez mais. E será que, na sua opinião, não tem nada de errado com o cenário atual? Será que quando nós fazemos um paralelo com o livro de Atos, e aquele homem iletrado, aquele homem que não tinha teologia, aquele homem que não tinha seminário, aquele homem que era pescador, aquele homem que talvez mal conseguia ler, numa pregação ele converter cerca de 3.000 almas? E hoje, como disse certo pregador, no mesmo domingo à noite, mais de 3.000 sermões são pregados, mas nenhuma alma é colhida. E naquele dia, um sermão foi pregado e 3.000 almas foram colhidas. Será que não há algo de errado na igreja moderna? Será que com o passar do tempo, os avivamentos que aconteceram, seja através de Charles Spurgeon, seja através de John Wesley, Finney e tantos outros que vieram, oravam, pregavam, viveram, e toda aquela multidão, todas aquelas pessoas que vinham, bares eram fechados, prostíbulos eram fechados, pessoas se convertiam, e hoje, você tem bares abertos ao lado de igrejas. Você tem pessoas, às vezes de religiões afros, como macumba, espírita, ao lado de igrejas. E por que a igreja hoje perdeu o poder de influência no mundo? Pelo contrário, às vezes nós conseguimos até ver o mundo influenciando a própria igreja. Você olha para uma igreja, a forma como ela foi construída, a forma como as pessoas se vestem, o que elas estão comentando, os locais que elas estão frequentando, você olha, tem algo de errado. Tem algo de errado. Mas será que o que Isaías aqui está dizendo, versículo 7, não há ninguém que invoque o teu nome, será que é o mesmo que estamos enfrentando nos dias de hoje? Será que não há pessoas dispostas a se despertar, a olhar essa geração
tão corrompida, tão entregue à própria vaidade, tão entregue aos próprios sonhos, aos próprios desejos, de dizer, peraí, tem algo de errado, isso não é normal. Algo precisa ser feito nisso, como Isaías aqui. Naquele dia, Isaías, ele respondeu, eis-me aqui. E ele foi. Perseguido, não dando ouvidos, não fazendo pouco caso das suas palavras, mas ele foi. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, também dizemos, eis-me aqui. Mas a nossa vida tem sido como a vida de Isaías? Será que nós realmente estamos dispostos a ser como Isaías? A falar como ele? A sofrer como ele sofreu? Rejeições, escárnios, pessoas não dando ouvidos. Será que estamos dispostos? Se você olhar no capítulo 64, no versículo 1, 2 e 3, apesar da cidade ela estar destruída, o templo ele foi destruído. Não há mais culto, não há mais reuniões, não há mais pessoas ali ensinando a lei de Deus, não há mais nada. As coisas preciosas que lá haviam, as taças, o cândalo, perdeu tudo, acabou tudo, não tinha mais nada de valor lá. Estava tudo queimado, estava tudo destruído. Jerusalém, a cidade santa, destruída. Nessa situação, Isaías, ele não ora pedindo para que Deus restaurasse estas coisas. Seu desejo, sua oração não é, Senhor, restaure o templo. Senhor, restaure as coisas que foram perdidas. Senhor, restaure a cidade de Jerusalém. Restitua-me, Senhor. Me dê mais, Senhor. Essa não foi a oração de Isaías. O desejo e a oração de Isaías é para que o próprio Deus descesse. Essa foi a oração dele. Enquanto alguns estão preocupados em restituições de coisas materiais, o profeta está interessado em restituir a ausência da presença, ou restituir a presença de Deus que foi perdida. E às vezes nós perdemos coisas materiais e nós nos preocupamos tanto com aquilo e nos esquecemos de pensar e refletir se estamos andando com Deus. Os materiais, os bens materiais, eles nos assolam tanto quando nós perdemos, ficamos tão para baixo, machucados, tristes, porque nós não temos mais e nos esquecemos de pensar, Deus está conosco, Deus está no nosso meio, Deus ainda está tendo a sua liberdade de fazer os prodígios, os sinais, Deus ainda usa o seu povo ou não? Mas nós estamos preocupados em orar por coisas. Primeira coisa é que Isaías ele tem um desejo sincero. Versículo 1. Ó, se fendessem os céus e descessem. Ah, se isso acontecesse. Tudo está destruído, tudo está desolado, tudo está perdido, é apatia espiritual, são as pessoas dormindo, são as pessoas desanimadas, os sacerdotes corrompidos, ninguém está observando a corrupção, os pecados. Ah, se Deus descesse, se Deus saísse por um momento do seu trono e ele descesse, ah, tudo seria diferente. Ah, tudo seria novo de novo. Ele sabia. E aqui ele vai falar
por exemplo, no versículo 3, quando fazia coisas tremendas que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, fazendo menção àquilo que aconteceu com Moisés. Deus desceu e ninguém podia andar e estar normalmente quando Deus apareceu. E a esperança de Isaías aqui é que se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se aconteceu uma vez pelas mãos de Deus, pode acontecer de novo. Se aconteceu naqueles dias o Pentecoste, pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. E esse é o desejo dele. Ah, se o céu se rasgasse, se fendesse e Deus descesse. Oh, como que seria? Como que seria? Então ele tem esse desejo forte e isso impulsiona ele a orar. Impulsiona ele a clamar. Impulsiona ele a pedir. E todas as transformações que houveram ao longo da história, você pega passagens do Antigo Testamento, Neemias, Daniel, Isaías, Ezequias, todas as transformações que houveram, vieram por meio de oração. Por meio de oração. E estes homens oravam, se dedicavam à oração. O próprio Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passava uma noite inteira em oração. Daniel, ele ora 21 dias. Neemias, ele ora, ele chora, ele pranteia pela situação que está o seu povo. E aqui Neemias também deseja e ora. E ele diz, versículo 2, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem diante da sua presença. Eu fiquei pensando e meditando aqui nesse texto. Primeiro, que se Deus desce, a água que é natural, e ela só ferve quando você esquenta ela, e ela começa a borbulhar, porque o fogo está aquecendo. Ou seja, a temperatura dela muda. É o que acontece quando Deus desce. As coisas, elas não ficam da mesma forma. As coisas não ficam no seu mesmo lugar quando Deus desce. Mas não apenas isso. Ele diz, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Sabe o que eu vejo hoje? É pessoas orando, clamando e pedindo para que os opositores, seja de religiões, seja de crenças, seja de ideias diferentes, possam ser provados que estão errados. Que ele abra os olhos, que veja que está errado, que está numa seita, que pensa errado. E eu vejo, muitas vezes nós oramos desse jeito, para que as pessoas, elas tão simplesmente vejam que estão erradas. A oração de Isaías é para que o nome de Deus seja notório. Apenas isso. Apenas isso. É que as pessoas vejam, percebam quão grande, quão poderoso é Deus, versículo 2, e assim tremam diante da sua presença. De nada vale as pessoas, elas terem o conhecimento certo, elas terem versículos decorados, se elas não tremem diante da presença de Deus. De nada vale. De nada vale. Nós podemos ser excelentes expositores da palavra, excelentes ensinadores, doutores, mestres, mostrar para as pessoas
tal ponto como que não é, convencê-las disso, daquilo outro, mas se essas pessoas não tremerem diante da presença de Deus, trabalho perdido. O que ele ora é para que os adversários, os opositores, saibam quem Deus é, para que o nome dele seja notado. E isso deve ser feito, até mesmo dentro da igreja que leva o nome de Deus. Muitos estão nos cultos, nas igrejas. Muitos estão esquentando os bancos da igreja, mas não tremem diante da presença de Deus. Levam uma vida relaxada, levam uma vida qualquer e não tremem diante da presença de Deus. E o seu nome não se faz notório. Pelo contrário, é por meio da igreja que o nome de Deus é blasfemado e não é honrado. Você abre o noticiário e você vê: pastor estupra criança, pastor rouba tal coisa, crente faz tal coisa, e o nome de Deus é blasfemado. Pedro fala sobre isso. E o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Não é por causa do mundo, não é por causa dos gentios, não é por causa do mundano que o nome de Deus é blasfemado. É por causa da igreja. Que as pessoas do mundo olham e falam: tá vendo? É isso aí, é o que eu falo. Vai lá dar o seu dinheiro para o pastor. Vai lá seguir isso daí, é o que eu falo. Por quê? Porque as pessoas não tremem diante de quem Deus é. Versículo 3. Quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da sua face. Essa é a esperança e a expectativa. Que Deus faça aquilo que nós não esperamos. Que Deus, de uma certa forma, de uma maneira, nos surpreenda e faça além da nossa capacidade de imaginação. Essa é a esperança, esta é a expectativa. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu estava lendo esse texto e no final, eu fiquei pensando, meditando. A parte talvez mais difícil da oração, claro que você se ajoelhar, orar e passar tempo com Deus é difícil, é bastante, porque a carne ela quer o oposto. Mas uma das partes mais difíceis da vida e do processo da oração é esperar nele. Nós somos ansiosos, nós somos imediatistas, nós não conseguimos confiar e nem esperar. Mas o texto aqui é claro que diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é a pergunta. Temos conseguido esperar em Deus? Será que nós conseguimos orar, confiar e deixar nas mãos dele? Ou será que lemos esse texto como um Deus que trabalha para aquele que nele está ansioso, aquele que nele está estressado, aquele que age pelas suas mãos, aquele que não confia? É isso que o texto diz? Ou Deus trabalha para aqueles que nele conseguem esperar? Talvez essa é a parte mais difícil. Esperar o tempo de Deus para fazer as coisas. Nesse mundo que nós vivemos agora, imediatista, tecnológico, tudo é rápido. Tudo é rápido. É comida rápida, é roupas lavadas rápidas,
Você pega o carro, sai de um ponto, já está no outro ponto, é tudo rápido, as pessoas não conseguem estar numa fila para esperar um atendimento, não conseguem mais ficar paradas, estão sempre em movimento. Então, com Deus, não funciona o imediatismo. Não funciona. Com Deus, muitas vezes senta e espera. Espera até quando? Só senta e espera enquanto ele trabalha. Você já viu um construtor que vai construir uma casa? Você dá uma planta para ele, ele começa a trabalhar. Você deu hoje, amanhã você chega, a casa está pronta? Não, ele está trabalhando. Ele vai lá, cava, coloca lá a coluna, bota outra coluna, coloca o tijolo, o outro tijolo, e você vê que para a casa ficar pronta, vai demandar tempo. Mas você vê que ele está trabalhando. A questão é, esperar em Deus não significa que ele não está fazendo nada. Ele está trabalhando, mas é no tempo dele. Quem apressa as coisas, como diz o ditado, que o apressado ele come cru. Ele não espera assar, não espera ficar pronto, ele já está apressado, ele quer comer. Quem não consegue esperar em Deus, também Deus não consegue trabalhar. Então, se você ora, se você busca, você tem que aprender a esperar em Deus. Versículo 8. Ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Você está disposto a isso? A ser um vaso nas mãos de Deus? Por que está disposto a isso? Porque nem sempre você vai ser o vaso que você gostaria de ser. Nem sempre você vai ter o formato que você gostaria. Nem sempre vai ser do jeito que você imaginou, que você pensou. Mas se você está nas mãos dele, ele vai te dar forma. E você vai ser um vaso. Você está disposto a estar nas mãos dele para que ele te use da maneira que ele achar que deve usar? Ou você está um pé com Deus, mas também um pé afastado de Deus? Eu quero que Deus me use, mas na verdade que me use do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero. Eu quero que Deus ele me leve para pregar, para evangelizar, mas que seja do meu jeito, dos meus termos, da minha maneira. Se for de outra maneira, eu já não aceito, eu já não quero, eu já bloqueio, não estou disposto. Será que de fato nós chamamos Deus e Jesus de Senhor? É fácil chamar Jesus de mestre, é fácil. Ele tem muitos ensinamentos, muitas coisas aqui, é fácil. Como muitos naquela época chamavam Jesus de Rabi, mestre. Rabi para cá, Rabi para lá. Mas poucos chamavam Jesus de Senhor. Poucos o chamavam de Senhor. Porque Jesus é mestre para alguns, mas para outros ele não é Senhor. As pessoas não querem se curvar diante do senhorio. E dizer para Cristo: faz o que queres, peça o que quiseres, e eu estou aqui para atender. Muitos querem apenas o que tens para me ensinar, o que tens para me dizer. Pegar os ensinamentos de Cristo e querer espalhar para os outros. E tomar o título de Rabi para eles e não para Cristo. Eles querem ser o Rabi, mas poucos querem ser os servos e os escravos de Cristo. Então, você é de fato um vaso nas mãos do oleiro? De fato você está disposto ao senhorio de Cristo? Está disposto a se curvar? Eu te convido, irmãos, a olhar o cenário atual.
da igreja moderna. Eu te convido a você parar e fazer uma análise de como está a igreja e como está o cristianismo hoje, em 2025. E você vai ver que é lamentável, e inúmeras pessoas sabem de Jesus, mas da forma errada. Muitos estão indo para Cristo apenas para pedir, não para o honrar e para o glorificar. Mas é porque tem pessoas ensinando errado. Tem pessoas mostrando um lado de Cristo que não é verdadeiro. Até quando nós vamos estar diante desta situação paralisados? Até quando nós vamos estar dormindo no sono de Cinderela? Até quando nós vamos estar ali olhando esta situação, mas sem se incomodar? Está tudo bem. É várias igrejas para cá, heresias, pessoas crendo num Jesus errado, pessoas não se convertendo genuinamente, mas no fim está tudo bem. Está tudo bem. E naquele dia que nós fizemos um compromisso com Cristo e dizemos para Ele, eis-me aqui. E ao mesmo tempo nós olharmos para essa situação e dizermos, está tudo bem, está tudo ótimo, nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Então eu tenho orado e eu peço a Deus que Ele compartilhe o seu coração conosco. E que nós possamos ter os mesmos sentimentos de Deus ao olhar para esse mundo. Ter o mesmo olhar que Ele tem quando Ele dos seus altos céus olha os pecados, as iniquidades, tanta maldade, o mesmo olhar que Ele tem, os mesmos sentimentos que Ele tem, que possamos ter também, para sairmos da nossa paralisia e sairmos do nosso estado confortável que nós nos encontramos. Nós somos apegados, irmãos, a tanta coisa que na verdade é desnecessária. Tanta coisa que nos tira tempo, nos tira energia, nos tira disposição. E eu falei isso daqui e nós não conseguimos nos dispor disso, entregar isso. Nós não conseguimos nos libertar disso. Sentimento, coisas, e a gente passa pelas pessoas, a gente vê pessoas morrendo, indo para o inferno, e nós não sentimos nada por isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quando o ímpio morre, nós não sentimos nada. Não há lágrimas, não há tristeza, não há remorso. Puxa, eu não fiz nada para que aquela pessoa ali pudesse se converter a Cristo. Não estou dizendo daquelas pessoas que nós não conhecemos, nunca ouvimos falar, mas às vezes pessoas que passaram pela nossa vida e morreram sem Cristo. E nós não fizemos muita coisa por isso. E depois de saber que eles morreram, depois de saber que agora eles partiram dessa vida, isso não nos incomoda, nós não nos entristecemos por isso, nós agimos normal. Faleceu, puxa, que coisa. Complicado. Mas não há uma tristeza. Enquanto para Deus é uma tristeza, porque é uma alma perdida. É uma alma que nunca mais terá chance de conversão ou arrependimento. Não porque Ele não quis, mas porque a igreja não trabalhou para isso. Porque aqueles a qual Ele salvou, a qual Ele remiu, a qual Ele chamou, não fez o suficiente para que aquela alma saísse das trevas e viesse para a luz. E ainda assim nós conseguimos deitar a cabeça no travesseiro, ter uma boa noite de sono e pensar no próximo lazer e entretenimento que nós teremos, mesmo sabendo que aquela pessoa morreu e agora está no local de tormento. Esse é o retrato da nossa vida espiritual. Por isso a minha oração é: desperta tu que dormes.
Acorda, crente. Até quando nós vamos estar dormindo tranquilos, como se nada tivesse acontecendo? É hoje o dia da salvação. E enquanto nós estamos aqui falando da palavra de Deus, quantas pessoas já não deixaram esse mundo? Nesse breve momento aqui, desses poucos minutos, quantas pessoas morreram sem Cristo? E não há nenhum remorso mais por isso. Por isso eu disse no início, há algo de errado. E que nós precisamos abrir os olhos. Porque enquanto a igreja está dormindo, distraída no lazer, qualquer outra distração, Satanás tem crescido fortemente. No livro de Atos, quando você lê o livro de Atos, eu peço para você ler de novo o livro de Atos. Quando você lê, você vê claramente Satanás caindo. Claramente você vê o poder das trevas diminuindo. As conversões, a igreja aumentando, eles indo, pregando o evangelho, alcançando o mundo. O que falavam deles é, esses homens que transtornaram o mundo, chegaram até nós. Não havia internet naquela época. Não havia como você chegar em um ponto tão rápido, num celular, numa mensagem, não tinha. Mas aqueles homens eram taxados como aqueles que transtornavam o mundo. Sem tecnologia, muitas vezes sem recursos, mas eles transtornaram o mundo na sua época. Naquele momento, Satanás cai e ele vê o poder da igreja. E ele vê quando o Espírito é derramado e a igreja sai, ele não consegue parar. Ele vai tentar o máximo, mas é como aquele tsunami que vem arrastando tudo. Então a igreja cresce em poder, cresce no Espírito Santo e é como uma avalanche em cima do reino das trevas. Ele tenta, ele não consegue e ele é engolido. Mas quando a igreja dorme, quando a igreja se distrai, quando a igreja perde o poder do Espírito, aí ele cresce, ele tem vantagem. Até quando estaremos dormindo? Até quando estaremos contentes com a nossa situação espiritual? Ah, mas eu não estou contente com a minha situação espiritual. Se você não tem feito nada para mudar, é porque você tem estado contente e acomodado com a sua vida espiritual. Quem quer mudança, não fala, faz. Vamos orar.